Então, ó, no vídeo de hoje, página 86 de matemática, ok? Algarismo usual da adição. Nesta aula, você vai estudar o algarismo usual da adição com reagrupamento. Então, olha só. Em uma viagem, Dimas parou apenas uma vez para abastecer o carro. Na primeira parte da viagem, ele percorreu 195 quilômetros. Na segunda, 146 quilômetros. Quantos quilômetros ele percorreu nesta viagem? Então, lembrando que para ser adição é por quê? Porque tem a soma de dois números. Então, ele quer saber quanto que é a soma de 195 mais 146 para saber quantos quilômetros ele percorreu no total. Então, o que a gente... Olha só. Podemos descobrir quantos quilômetros ele percorreu calculando 195 mais 146 no quadro de ordens. Observe abaixo a representação desse cálculo e complete. Então, no primeiro cálculo está o quê? O quadro de ordens, ó, 195 mais 143. Então, ó, o que aconteceu que ele está colocando aqui embaixo, ó. Adicionamos as unidades e depois as dezenas. Então, ó, lembra que começa pela unidade. Então, o 5 mais 3, 5 mais 3 é igual a 8. Então, ok. 9. Então, ó, o 9 mais 4. 9, 10, 11, 12, 13. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar o 3 aqui, porque não tem como ter 13 dezenas, e sim até 10. E o que vai... O 3 a gente coloca aqui, e o 1 a gente vai levar para onde? A gente leva o 1 lá para a centena. Igual está aqui do lado. Então, olha aqui do lado o que formou. Porque, ó, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Então, olha o que formou aqui na figura do lado. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. 9 com 4, 3. Subiu o 13 aqui para cima. 5 com 3, 8. Então, olha o que está escrito embaixo. 13 dezenas são 10 dezenas mais 3 dezenas. Registramos 3 dezenas, trocamos 10 dezenas por uma centena. E adicionamos as centenas 1 mais 1 mais 1. Que é exatamente o que nós já fazíamos em sala e o que a Pro já explicou. Que quando sobrar, que passar de 10, esse númerozinho vai ser elevado para a casa ao lado. Então, olha só. Quantos quilômetros o Dimas dirigiu? Dimas dirigiu 338 quilômetros nesses dois percursos. Então, 2. Determine o resultado das adições a seguir. 158 mais 39. Então, o que é? Ó, 9 mais 8 mais 9. Então, ó, 8 mais 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, ó, 17. 8 com 9 é igual a 17. O que a gente vai fazer? Colocar o 7 embaixo do 9, do 8 e do 9 e subir o 1. Você vai subir o 1. Agora, ó, 1 mais 5, 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Então, o 9 vai colocar embaixo. 1 mais 0, 1. Então, vai descer só esse 1 que vai ficar 1. Vai ficar, então, a conta 197. B. 486 mais 247. Então, olha só. 6 com 7, eu tenho 6. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ó, 13, eu coloco 3 aqui embaixo e subo um 1 para casa da dezena. Então, ó, 1 mais 8 é igual
a 9. 9 mais 4, quanto que dá, ó? 9, 10, 11, 12, 13. Então, o que que a gente faz? Coloca o 3 e sobe mais uma vez o 1 para casa da centena. Sempre para casa da esquerda, tá bom? Então, ó, 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, o resultado dá quanto? 733. 3. Na viagem que fez, Dimas gastou R$ 187 com combustível e R$ 56 com pedágio. Qual foi o valor gasto com essas despesas? Então, o que que a gente vai fazer? Vai somar os 187 mais os 56. Então, ó, vocês vão armar a continha aqui embaixo. Então, primeiro coloca 187 mais 50, lembrando que o 5 tem que estar embaixo do 8, tá? Porque ele é dezena. E o 6 embaixo do 7, porque são unidades. Então, vamos lá. Começando pela unidade. 7 mais 6, quanto que dá? 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, o que que a gente vai fazer? Colocar o 3 embaixo do 7 e do 6 e subir o 1 lá para a dezena. Então, 1 mais 8, 9. 9 mais 5, então, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, a gente vai colocar o 4 e subir o 1 para a centena. Então, centena, 1 mais 1, 2. Então, ele gastou 243. O valor gasto nessa viagem foi 243 reais. Combinado? Então, ó, esta foi a página 86. Agora, a página 87. Estratégia da decomposição. Nesta aula, você vai decompor números para adicioná-los. 1. Veja a explicação de Regina para calcular o resultado de 145 mais 229. Fazendo decomposições e complete o cálculo iniciado por ela. Então, olha o que ela está falando. Fiz a decomposição dos números em centenas exatas, dezenas exatas e unidades. Depois, adicionei unidades com unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. Então, lembra o que é o decompor? É desmembrar o número. Então, olha o 145. 100 mais 40 mais 5. 229, 200 mais 20 mais 9. Lembram? Então, através desse cálculo, que nós já fizemos 3 vezes atrás, é basicamente a mesma coisa. Então, olha só. 1 mais 2, 3. Então, 300. 4 mais 2, 6. 60. E aqui, 5 mais 9, o resultado. A mesma coisa. Só que o que acontece? A gente sempre tem que começar pela unidade. Então, voltando tudo. Unidade. 5 mais 9. Então, ó, eu tenho 9. 10, 11, 12, 13, 14. 4. Coloco, olha só, coloco 14 aí nesse espacinho que tem. 14. Que é igual a quanto? Como que a gente vai saber, Pro? A gente vai colocar aqui, ó, nesse númerozinho aqui, nesse espacinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Vocês vão colocar o 14 inteiro, sem colocar o 1 lá pra cima. E aí, aqui, na continha, no resultado final, vocês vão colocar o 4. E aí, vocês vão colocar o 1 aqui em cima do 4 e do 2. 1 mais 4, 5. 5 mais 2,
7. Então, olha só. 4, do lado do 4, 7. E aí, sim, 1 mais 2, 3. 3. Então, o que que formou? 374. 2. Faça como Regina e calcule o resultado das adições a seguir. Então, A, 168 mais 317 é igual. O que que a gente vai fazer? Primeiro, coloca o 168. Então, 168 é igual a quanto? A 100 mais 60 mais 8. Isso. E embaixo vocês vão colocar o 317. Então, 317 é igual 300 mais 10 mais 7. Sempre começa pela unidade. Então, passa o tracinho aí embaixo e vamos começar pela unidade. 8 mais 7. Então, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, coloco o 15. Coloco o 15 inteiro, tá? 6. Aí, ó, o mesmo que o 15 tá inteiro, a gente vai depois fazer a soma, tá? Então, a gente vai fazer sem colocar o númerozinho em cima. Então, ó, 60 mais 10. Então, 6 mais 10 mais 1 é igual a 7. Então, 70. E 1 mais 3, 4. Então, 400. Agora que nós vamos fazer a soma com o 1. Então, ó, o que que vai ficar? O 15, ele vai ficar só com o 5, né? Então, coloca só o 5 no igual. 5. Depois, ó, o 1 subiu. 1 mais 6 é igual a 7. 7 mais 1 é igual a 8. Então, coloco 8. E o 4, só ele. Então, 485. Ok? B. 373 mais 256 é igual. O que que a gente vai fazer, ó? 373 primeiro é igual a 300 mais 70 mais 3. E embaixo, 256 é igual 200 mais 50 mais 6. Passo o tracinho embaixo. Começando pela unidade. 3 mais 6. 3 mais 6. 9. Então, ó. Coloco 9 aí. 70 mais 50. Então, 7 mais 5. Então, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, 70 mais 50 é igual a 120. E 30 mais... E 3 mais 2, 3. Mais 2 é igual a 5, que é 500. Então, primeiro a gente faz isso. Agora, para saber o resultado, a gente vai somar com o númerozinho que ficou. Então, o que que a gente vai fazer? Olha só. Vai ficar o 9 na unidade... O 2 na dezena, subiu o 1 para a centena, porque lembra que sempre vai para a esquerda. 1 mais 3, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, o resultado é 629, ok? 3. Bruno caminha diariamente na trilha do parque. Da entrada do parque até chegar à trilha, ele percorre 485 metros. Observe a imagem ao lado e responda. Quantos metros Bruno caminha da entrada do parque até o final da trilha? Então, olha só. O que a gente vai fazer? Essa trilha aqui nessa imagem tem quanto? 348 metros. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar 485, então, ó, 485 é igual a
400 mais 80 mais 5. E embaixo, 348 é igual a 300 mais 40 mais 8. Passo o tracinho. Começando pela unidade, o que a gente vai fazer? 5 mais 8, quanto que dá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, então coloca o número cheio, 13. 8 mais 4, 8. Mais 4, 9, 10, 11, 12. Então, 12, que é igual a 120, né? Porque é dezena. 400 mais 300. 4 mais 3 é igual a 7. Então, 700. Agora, a gente vai fazer a soma. Então, ó, 5 mais 8 é igual a 13. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar o 3 e subir o 1. Então, ó, o 12, que já tá lá embaixo, mais 1 é igual a 13. Então, vai ficar o 3 e vai subir mais o 1 para a centena. O 7 mais 1, 8. Então, o resultado, o Bruno caminha 833 metros. Combinado? Então, esse foi o vídeo de hoje. Até amanhã!